Olá, muito boa tarde. Na fila do Cadastro Nacional de Adoção, crianças com mais de 10 anos, com deficiência ou com irmãos, são a maioria. Elas esperam pela oportunidade de ter uma nova família. No país existem iniciativas que buscam dar visibilidade a essas crianças. É esse o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você também vai ver. Combate à pornografia infantil. Com autorização da Justiça, policiais cumprem mandados de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal. Resolução institui envio de comunicações processuais do STF por meio eletrônico para instituições cadastradas. E ainda, o transporte de pets em aviões. Apesar de estabelecer regras, as empresas também devem seguir normas nacionais e internacionais. Está marcado para daqui a pouco, às 2 da tarde, no Fórum da Justiça Militar, no Rio de Janeiro, o julgamento de um cabo do Exército acusado de atirar em um morador do Complexo da Maré, que ficou paraplégico durante operação na comunidade em 2015. As informações com a repórter Carolina Chaves. O cabo do Exército é acusado de atirar no morador do Complexo da Maré, Vitor Santiago Borges, que teve a perna amputada e ficou paraplégico. O militar, que fazia parte da força de pacificação que ocupava a comunidade, responde por lesão corporal gravíssima. No momento do disparo, Vitor estava em um carro com outras 4 pessoas. O motorista do veículo também foi denunciado pelo Ministério Público por desobediência, com pena de até 6 meses de detenção, porque ele tentou furar o bloqueio do Exército. O julgamento está previsto para começar às 2 da tarde no Fórum da Justiça Militar, na Ilha do Governador. E a Justiça autorizou a realização de mais uma fase da Operação Luz da Infância. A investigação, coordenada pelo Ministério da Justiça, conta com um trabalho conjunto de policiais civis de vários estados e 4 países. Vamos agora, ao vivo, com o repórter Gabriel Ciafrey, falar mais sobre os detalhes dessa operação. Boa tarde para você, Gabriel. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Na sexta fase da Operação Luz na Infância são cumpridos 112 mandados judiciais de busca e apreensão em 12 estados brasileiros e em outros 4 países. Colômbia, Estados Unidos, Panamá e também no Paraguai. Essa é uma atuação em conjunto de um trabalho de investigação complexo feito pelas autoridades destes 5 países. O objetivo das autoridades brasileiras e estrangeiras é identificar esses suspeitos de cometer abuso e também exploração sexual de crianças e adolescentes e então, ficando provadas essas práticas, então proceder com a punição a essas pessoas. Nas outras 5 fases da Operação Luz na Infância foram cumpridos quase 600 mandados judiciais de prisão. Na operação de hoje já foram presas 38 pessoas em flagrante. Isso porque os policiais encontraram armazenados nos computadores alguns materiais que indicam que eles teriam feito essas práticas criminosas que têm punição nos 5 países que fazem parte da operação. Agora há pouco, no Ministério da Justiça, representantes do Ministério e também as autoridades brasileiras falaram sobre como está sendo esse trabalho feito nesta terça-feira. Vamos agora acompanhar um trecho do que foi dito na entrevista coletiva. Como nós estamos falando do ambiente de internet, então a divulgação desse material roda o mundo todo. Então há uma preocupação na ampliação, na divulgação desse material e atingir um público não só no Brasil, fora do Brasil, enfim, alcançar um número maior até de vítimas. Então a preocupação na investigação é identificar todas as ramificações. Essa ação ela é integrada, a Secretaria de Operações Integradas atua nessa interlocução com as polícias estaduais, atua no compartilhamento de boas práticas. Há uma parceria muito boa com a Embaixada dos Estados Unidos através da AIS, no compartilhamento de práticas e de metodologias. E a Polícia Federal realiza também hoje uma operação especial para cumprir 5 mandados de busca e apreensão no Santuário dos Pajés.
A área ocupada pelos indígenas fica no bairro Noroeste, que é uma região nobre de Brasília. O objetivo da ação é apurar possível fraude processual referente à demarcação e delimitação da área e ainda apurar denúncia envolvendo posse ilegal de armas de fogo por pessoas que moram lá no local. Superior Tribunal de Justiça define que cobrança de dívida quitada pode resultar em devolução em dobro ao consumidor, mesmo que não haja novo pagamento. Os ministros analisaram o caso de um consumidor que moveu ação de reparação de danos contra o banco. Ele queria ser indenizado por danos morais e materiais por causa de uma cobrança judicial de dívida já paga. O débito discutido teve origem em contrato de abertura de crédito para aquisição de um trator agrícola. Em primeira instância, o juiz reconheceu que houve cobrança indevida por meio judicial do contrato já quitado pelo consumidor. Por isso, condenou o banco a devolver em dobro o valor de R$ 108 mil, correspondente à dívida cobrada. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul manteve a decisão. O banco recorreu então ao STJ, alegando que o Código de Defesa do Consumidor só prevê a devolução em dobro na hipótese de ter havido novo pagamento, o que não ocorreu no caso. Mas, ao manter a decisão que condenou o banco, o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que nas relações de consumo, quando a falta de pagamento impedir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a solução pode sim ser baseada no Código Civil, porque, segundo o ministro, é necessária uma aplicação convergente do sistema jurídico para garantir o devido amparo a quem deve ser protegido, neste caso, o consumidor. E o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado, acusado de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. Ele é acusado de receber 2 milhões e 400 mil dólares de 2 empresários em contas escondidas na Suíça. Sérgio Cortes está solto desde abril do ano passado, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. A condenação foi da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Também foram condenados Verônica Fernandes Viana e os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita. E você vai ver no próximo bloco o projeto desenvolvido no Distrito Federal dá mais visibilidade a crianças que estão na fila de adoção. Eu volto em instantes, não saia daí. Justiça é você dar o que merece, sabe, fazer o bem a quem merece. Acho que é mais ou menos isso. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Conselho Nacional de Justiça que abra uma investigação contra o juiz Marcelo Bretas, responsável pelos casos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Assinada pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, a reclamação pede que seja instaurado um processo administrativo disciplinar contra o magistrado. A OAB sustenta que Marcelo Bretas demonstrou conduta de caráter político-partidária, o que é proibido pela Lei Orgânica da Magistratura. Por lei, crianças com mais de 10 anos, com deficiência ou com irmãos, elas têm preferência na adoção. E elas são maioria nos cadastros de todo o país. Você vai conhecer agora o projeto Em Busca de um Lar, da Vara da Infância e da Juventude, criado para dar visibilidade a esses meninos e meninas que sonham com uma nova família. Esses são vídeos produzidos pela comunicação da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal e divulgados nas redes sociais do Tribunal de Justiça, com meninos e meninas a partir de 10 anos, com irmãos ou com algum tipo de deficiência. Crianças como elas não têm o perfil que se encaixa no interesse da maioria das famílias que estão no cadastro de adoção. O projeto Em Busca de um Lar foi criado em junho do ano passado e tem o objetivo de despertar as famílias adotantes de que essas crianças também podem trazer alegria e suprir o desejo de ter filhos. Desde o início, o projeto tem conseguido sensibilizar as pessoas do cadastro de adoção. Das 7 crianças que foram apresentadas, 5 foram acolhidas em adoção. Esse projeto cria um espaço para que esses pré-adolescentes e adolescentes sejam protagonistas de uma mensagem destinada à sociedade. Eles se apresentam, compartilham um pouco das suas experiências,
das suas vivências e dos seus sonhos, dentre os quais aquele que mais é alimentado no dia a dia, que é o de encontrar uma família que possa acolhê-los de maneira incondicional. Essa garota de 14 anos adora ler e dançar e quer ser professora de balé. Ela foi a última a ser apresentada pelo projeto Em Busca de um Lar e na mesma semana que o vídeo foi divulgado, algumas famílias se interessaram em conhecer mais a menina graças ao projeto. Escolhesse uma família, eu escolhi uma família que seja unida, que seja calma, paciente, né? No Distrito Federal, mais de 100 crianças e adolescentes estão no cadastro. Quase 80% têm mais de 10 anos. E das 570 famílias que estão na fila para adotar, cerca de 500 querem a única criança menor de 2 anos que está no abrigo. Esta psicóloga explica que as casas de acolhimento devem ser apenas uma passagem e não a moradia de uma criança, e que a espera prolongada por uma família pode trazer prejuízos à criança e adolescente. É uma situação de estar solto, de não ter uma raiz, de não se sentir realmente de alguém, no sentido de saber que é importante para alguém. E quando você está numa situação de acolhimento, de abrigamento, você não se sente, você se sente vulnerável. Tenho sonho de família. Abraço, carinho e beijo. E para conversar mais sobre esse assunto que acompanhamos agora na reportagem, eu recebo no estúdio o advogado Renato Borges. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor Obrigado, Renato. boa tarde. Estamos aqui. Bom, nós acompanhamos na reportagem esse projeto, né, que incentiva a adoção tardia. Queria que o senhor falasse das regras. Juridicamente, elas são rigorosamente as mesmas? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse conceito de adoção tardia é algo muito subjetivo. Existe a adoção. A questão se torna tardia porque as pessoas que querem adotar querem bebês, querem crianças com 1 ano, com 2 anos. E a partir dos 3 anos começam a colocar um pouco de dificuldade para trazer essas pessoas para as famílias, para as suas próprias famílias. E eu acho que isso faz com que surja esse conceito de adoção tardia. Na verdade, você tem a adoção. Você tem a adoção de uma pessoa onde você vai passar para essa pessoa a condição de filho e trazer essa pessoa para a sua família, independentemente da idade, seja bebê, seja adolescente, seja perto já da idade adulta. Então, as regras são as mesmas, as pessoas deveriam se conscientizar um pouco mais de que a adoção é um gesto de trazer essas pessoas para o seio de uma família e não trazer uma criança que é um bebê, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não deveria acontecer isso. Deveria entender o seguinte, que a adoção é algo necessário para tirar essas pessoas de uma condição de não terem família e passar a oferecer a oportunidade para essas pessoas que estão sem família de encontrarem aquilo que é o mais importante na sociedade, que é o seio de uma família. Existe uma prioridade em relação à adoção dessas crianças mais velhas e o caso de irmãos também, me parece que não é possível separar irmãos. Você não pode fazer isso, mas a questão das prioridades, elas precisam melhorar muito. Hoje, os processos de adoção, eles não tramitam de forma prioritária. O CNJ poderia também trabalhar nesse sentido, de colocar os processos de adoção com trâmites prioritários e com requisitos, inclusive com relação à duração do processo. O processo deveria ser um pouco mais rápido, eles são demorados e não tem tramitação prioritária em determinados casos. Dentro do âmbito da adoção, propriamente dito, você tem um outro ponto que torna aquele processo um pouco mais célere por uma condição, mas o processo de adoção, de uma maneira geral, ele não tem tramitação prioritária. Então, isso dificulta bastante a conclusão e a inserção dessas crianças no seio de uma família. É muito burocrático também, além da lentidão, o que é preciso? Os requisitos são extensos, não é? A vontade de adotar não é só o único requisito. A pessoa tem que reunir uma série de condições,
ela não pode adotar determinadas crianças com relação a diferenças de idade, você tem que ter pelo menos 16 anos entre a sua idade e a idade da pessoa que vai ter que ser adotada, né? Tem que atender aos requisitos que são apresentados pelo Estatuto da Criança. Então, não, há uma burocracia, mas não é nada difícil. As pessoas conseguem reunir isso e conseguem alcançar o objetivo maior, que é a adoção. Doutor Renato, em relação à chamada, né, adoção tardia, essa criança tem voz nesse processo de adoção? Veja, no curso do processo de adoção, são vários os estudos que são feitos com as famílias e, logicamente, também com a criança a partir do momento que ela possa expressar um pouco a sua vontade. Esse requisito não é objetivo, não é a vontade da criança que vai determinar se o processo de adoção vai ou não ser favorável à conclusão e à sua adoção naquela família. Mas é evidente que em determinadas situações, quando o jovem, o adolescente ou a criança já consegue expressar um pouco mais, a vontade dele, ela pesa um pouco na decisão, sim, mas não é um critério objetivo, é um critério onde a criança acaba sendo ouvida porque ela tem voz e já tem uma personalidade mais ou menos formada, acaba podendo expor sua vontade. E esses candidatos à adoção, a tardia ou uma adoção, independentemente da idade da criança, eles precisam estar inscritos no Cadastro Nacional de Adoção? Prioritariamente, mas a necessidade da inscrição no Cadastro Nacional de Adoção é para aquelas situações onde a pessoa quer adotar um desconhecido. E existem situações onde as pessoas podem adotar, inclusive, pessoas próximas, pessoas que por uma situação ou outra perderam a condição de família, perderam o pátrio poder. Então, existem outras situações não necessariamente ligadas ao Cadastro Nacional de Adoção. Quero adotar uma criança que eu conheci no abrigo, posso? Isso, no abrigo pode, né? Mas aí, nesse caso do abrigo, essa criança do abrigo, ela está no Cadastro Nacional de Adoção. Então, você pode pedir a adoção daquela criança, a guarda provisória daquela criança, se inscrever, apresentar os requisitos todos na vara da infância e, a partir dali, da entrada no processo de adoção e cumprindo todos os requisitos, já com a guarda provisória daquela criança especificamente. Rapidinho, para a gente finalizar, temos pouco tempo, eu queria que o senhor falasse sobre a reflexão que o senhor quer propor e finalizar a entrevista para quem está acompanhando. Eu entendo que a adoção ela não pode ser vista e continuar sendo vista como um favor que o adulto faz à criança. Eu vejo assim que a adoção ela é o inverso disso. Você tem que trazer a criança para o seio da família, para o seio da sociedade. Eu não estou fazendo um favor adotando uma criança e dando a ela uma família. Na verdade, eu estou trazendo uma criança para o seio de uma família, dando a ela a condição de filho. Então, isso é muito mais importante e isso deve ser visto como prioritário, porque essas crianças que estão aguardando a adoção, elas precisam estar inseridas no seio social. Doutor Renato, mais uma vez agradeço a sua participação. Uma boa tarde. Igualmente, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco as comunicações em processos físicos e eletrônicos no Supremo Tribunal Federal agora também serão feitas por e-mail. Os detalhes daqui a pouco no próximo bloco. Justiça é tudo aquilo que a gente, como cidadão, a gente faz valer nossos direitos. As comunicações em processos físicos e eletrônicos no Supremo Tribunal Federal, agora elas também poderão ser feitas por e-mail. A novidade foi estabelecida numa resolução publicada hoje no Diário Oficial da Justiça e vai dar mais agilidade nos trabalhos da Corte. Sobre essa ótima notícia, vamos conversar agora com a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Mais agilidade, com certeza, né? Sempre uma boa notícia para o cidadão em relação à prestação jurisdicional, né, Evne? É verdade, Rafaela. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal vai usar esse canal para enviar comunicações processuais ou autos de processos eletrônicos para outros tribunais e instituições públicas e privadas, por um e-mail seguro e também registrado
Todo esse trâmite vai acontecer de uma forma bem acelerada, viu? O Supremo pode até, inclusive, adiantar alguns inícios de prazos processuais que podem já começar a ser contados, por exemplo, imediatamente após o recebimento desse e-mail, porque vai ter uma confirmação de que essa mensagem foi lida. Antes, por carta ou por oficial de justiça, esse trâmite demoraria pelo menos 30 dias. Hoje, mais cedo, eu conversei com a secretária-geral da presidência do STF, a doutora Daiane Nogueira Lira, que contou um pouquinho mais para a gente. Vamos ver. O objetivo final é esse, é uma maior eficiência na prestação jurisdicional, não é? E com a adoção dos meios eletrônicos, dos processos eletrônicos, o Supremo hoje já é praticamente 100% digital, a gente precisa adaptar também as outras formas de comunicação, etapas do processo judicial que sejam compatíveis com essa tramitação eletrônica. A gente precisa transformar aquele processo que era físico, hoje já é processo eletrônico, mas a tramitação do processo eletrônico também na forma digital. E o e-mail eletrônico registrado é exatamente uma dessas etapas, a realização e a prestação jurisdicional por meio digital. E se você vai aproveitar o carnaval para viajar e ainda levar o seu pet, um bichinho de estimação, é bom ficar atento, viu? Porque as empresas aéreas, elas têm regras para o transporte de animais. E mesmo que você cumpra essas regras, nem sempre isso é garantia para que o seu bichinho tenha uma boa viagem. Vai ser a primeira vez que Chico, esse gatinho de 4 anos, vai viajar de avião. É questão de mudança para o Rio de Janeiro e ele vai na cabine de passageiros com a dona. Um sossego para ela e para o bichinho. Isso só foi possível porque Natasha procurou atender todas as exigências da companhia aérea. Eles exigem uma caixa transportadora com as dimensões corretas, né, porque tem que caber debaixo do assento, uma vacina antirrábica no tempo certo, tem que ser no máximo 1 ano, no mínimo 1 mês. E um atestado da veterinária dizendo que ele está com a saúde ok, está tudo em dia. Já Marcelo não teve uma viagem tranquila com o cachorrinho. Ele voltou com o pet de João Pessoa para Brasília no voo da Gol. Mas no aeroporto, quando recebeu o bichinho, ele ficou indignado. Olha aqui, ó, despachei o cachorro pela Gol porque ele não podia ir na cabine. Olha como é que me entrega o cachorro. Ó, esse é o serviço que a Gol presta. Olha o cachorro como é que tá, machucado. Vem cá, Lu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Quando eu vi, a caixa estava totalmente quebrada, conforme o vídeo que eu apresentei para vocês. E o Lupo muito nervoso, com a patinha machucada ali dentro, né? É óbvio que eu questionei ali a atendente da Gol que estava no desembarque e ela me informou que eu não deveria me preocupar, que eu não deveria ficar nervoso porque o kennel seria consertado. Ele reclama do protocolo de transporte de animais e descaso da empresa com um bicho machucado durante a viagem. O tratamento só mudou depois que ele postou o caso nas redes sociais. Marcelo registrou ocorrência na Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente para apurar se houve maus tratos e vai levar o caso à Justiça. O vídeo hoje está com mais de 1.500, quase 1.600 comentários. E há inúmeros relatos de animais que morreram, que chegaram molhados, chegaram machucados e assim por diante. Quer dizer, então, eles precisam rever esse protocolo, isso é absurdo. Em nota, a Gol informou que está em contato com o passageiro para prestar assistência ao animal de estimação e que preza pela segurança dos bichos. Cada empresa estabelece as normas para o transporte de animais de estimação. Na empresa Gol, cães e gatos com até 10 quilos e de pequeno porte não precisam viajar no compartimento de cargas, e sim com o dono. Lupo, o cachorro do Marcelo, pesa menos de 10 quilos, mas ultrapassava o tamanho permitido para viajar na cabine de passageiros. Por isso, foi no porão. Apesar de estabelecer regras, as empresas também devem seguir normas nacionais e internacionais de transporte de animais vivos. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã.